Já chama a galera, pois vamos começar. E na TV Pluguinho nós vamos aprender com os heróis de verdade. Você vai se surpreender. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar. São heróis de verdade, com eles posso te ensinar. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar. São heróis de verdade, com eles posso te ensinar. Histórias bem legais, com eles posso te ensinar. Bom dia, crianças do Brasil e do mundo inteiro! Está no ar mais um episódio do TV Pluguinho. Do mundo inteiro? Você falou do mundo inteiro? Sim. Mas a gente tá em Itabuna, Bahia, Brasil. Esqueceu de ler o roteiro. Você esqueceu que hoje é um episódio especial de Missões Mundiais? É verdade! Hoje tem episódios de missões. E como é bom falar de Jesus para todas as pessoas. Elas podem estar lá na Ásia, na África, mas também podem estar do nosso ladinho. Podem ser os nossos coleguinhas, a nossa família. É muito importante falar de Jesus para todas essas pessoas. Então, se apresenta de novo aí, por favor. Bom dia, missionários e mini missionários de todo mundo! Isso! Agora sim a gente pode começar o TV Pluguinho especial de Missões Mundiais. Que bom que é saber que nosso Deus ama todo mundo, aqui na Bahia, Brasil, Itabuna, África, Europa, todos os lugares. Tô aqui pensando, hoje é um episódio de Missões Mundiais, né? Será que vai ter algum herói hoje? Olha, eu já investiguei aí nos bastidores e já me contaram. Não acredito. Ô, crianças, olha só, ela já sabe se vai ter herói ou não. A gente vai poder saber? Olha, eu vou deixar pra vocês aí de casa e pra você, Biel, descobrirem um pouco mais tarde. Então a gente vai começar o nosso programa de hoje orando. Senhor, obrigado por mais um dia conectados. Que abençoe os tios que trabalham lá. Abençoe as crianças que assistem os conectados em casa. Senhor, cure as pessoas doentes aqui. Senhor, peça que vá embora essa pandemia. Por favor, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por minha família. Abençoe ela. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos agora começar o nosso episódio especial de missões do Conectados em Casa. Tô achando isso aqui muito silencioso. E vocês, crianças? Estão achando que tá faltando alguma coisa não aqui? Tá na hora de chamar a galera mais animada do TV Pluguinho. Então, tô vendo que você tá sentado aí ainda. Fica de pé, tá na hora de chamar o louvor. Vamos lá, vamos louvar? Já chama a galera, pois vamos começar. E na TV Pluguinho nós vamos aprender com os heróis de verdade. Você vai se surpreender. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar. São heróis de verdade, com eles posso te ensinar. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar. São heróis de verdade, com eles posso te ensinar. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar. São heróis de verdade, com eles posso te ensinar. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar. São heróis de verdade, com eles posso te ensinar. Davi o gigante, a arca de Noé, Sara e Isaac e também Josué, Sansão e
sua força o juiz Samuel e Abraão, o patriarca lá do povo de Israel. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar. Histórias bem legais, de fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar histórias bem legais. De fé, coragem, vou contar, são heróis de verdade. Com eles posso te ensinar. Vocês viram o que a música falou? Que a gente pode ser missionário na nossa escola, na nossa rua, em todos os lugares que a gente for. E falando em missões, o De Frente com o Pluguinho de hoje vai vir com uma pessoa muito especial. E eu tô muito ansiosa para saber como é a vida de uma pessoa que faz missões. Vamos lá? Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Está começando mais um De Frente com o Pluguinho! E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é missionária. E olha só, ela era aqui da nossa igreja. Isso mesmo, ela morava aqui, frequentava aqui a nossa igreja. Ela é membro da nossa igreja. O nome dela é Ellen Larissa. Agora eu vou chamar ela, tá bom? Ellen, entra aí. Oi. Oi, Ellen, tudo Namastê. bem? Namastê, Pluguinho. Ai, que legal. O que significa Namastê, Ellen? Namastê é como os indianos dizem oi.
Ai, que Olá. legal! Ô, Ellen, o que é isso aí atrás de você? Essa roupa diferente. Isso aqui? O que é isso? Isso aqui é uma decoração típica lá da Índia. Você tá vendo os elefantes? Nossa, Então, os que elefantes legal. são bem grandões. São tipicamente indianos. Então, toda vez que você for pra Índia, você vai ver muito esse símbolo, ó. Se alguma vez vocês forem pra Índia também, vocês vão encontrar as meninas usando isso aqui, olha. Isso aqui, tá vendo? Que legal! Ô, Ellen, isso é o quê? É um Isso acessório? É é o quê? um acessório. É um acessório que a gente usa como se fosse brinco, tá vendo? O brinco combina com isso, que combina com isso, que combina com a roupa. E que roupa legal é essa? Mostra aí pra gente. Peraí, então. Esse aqui é o sari. É a roupa que a gente usa lá na Índia, que as mulheres usam na Índia. É a roupa tradicional de lá. E tem várias e várias cores. Tem a sua cor preferida. Como a minha cor preferida é rosa, eu tô com sari rosa. Que legal! Muito bonita essa roupa, não é, crianças? Vocês gostaram? Como é o nome mesmo? É sari. Sari. Ô, Ellen, me conta aqui. Você foi missionária na Índia? Eu trabalhei na Índia. Que legal! Você ainda tá na Índia? Não, agora eu tô em Salvador. Vocês conhecem Salvador? Eu conheço. Vocês conhecem, crianças? Eu acho que as crianças conhecem sim também. Ô, Ellen, e quanto tempo você ficou lá na Índia? Eu fiquei na Índia por 2 anos. Eu morei lá e eu estudei lá por 2 anos. Que legal! E você foi lá pra fazer missões? Eu fui lá para estudar, mas eu aprendi uma coisa muito importante. Que todos os lugares que a gente vai, a gente pode fazer missões. A gente pode ir para visitar nossa família e fazer missões lá. A gente pode passear com os coleguinhas e fazer missões lá. Então eu fui na Índia, mas para estudar, mas eu fiz missões lá também. Que legal! Ô, Ellen, você foi pra Índia. Você tinha quantos anos? Eu só tinha 15. Eu era quase uma criança também. Eu fui 15 sozinha com 15 anos. Sozinha? Sozinha. Que Deus legal! colocou no meu coração a vontade de eu ir para a Índia. E Ele fez tudo certinho para que eu pudesse ir sozinha. E Ele cuidou de mim lá. Ai, Deus cuida da gente em todo momento, né? Ô, Ellen, me diga uma coisa. E quando foi que você descobriu, que você recebeu o seu chamado para ser missionária? Um dia eu estava no retiro aí da Igreja Teosópolis, no retiro dos adolescentes, e teve um pastor que foi convidado, e o pastor estava falando sobre missões. Só que ele falou sobre missões no Brasil, e eu gostei muito da ideia, mas eu ainda estava quietinha. Aí ele começou a falar sobre missões transnacionais, e eu nem sabia o que era, que são missões fora do nosso país, né? São missões internacionais. E aí, quando ele falou isso, eu só senti Deus falar comigo que eu tinha que falar sim. Eu nem sabia o que era, mas eu falei sim. E aí, do dia que eu falei sim, eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Então, com 12 anos, eu aceitei o meu chamado de missões. E desde aí, Deus fez muita coisa na minha vida para que eu pudesse fazer missões. Ele permitiu que eu me mudasse para vários países diferentes. Ele permitiu muita coisa boa para me preparar para missões. Que massa! Ô, Ellen, e para ser missionário, tem algum curso? Como é a preparação? Como é que funciona isso? Então, você pode sim fazer um curso, se você quiser ser um missionário profissional, ter esse como seu trabalho principal, você pode sim fazer um curso, você pode trabalhar com a junta, com uma igreja, mas é muito importante a gente lembrar que a gente não precisa fazer curso para fazer missões. A gente pode falar de Deus em todos os lugares e para todas as pessoas. Então, a gente pode estar em casa e pode falar de Deus, a gente pode estar na escola e falar de Deus, a gente pode sair com os amiguinhos e falar de Deus, pode viajar. Então, não precisa ter um curso. Todos nós podemos já ser missionários. Só precisa do curso se você quiser trabalhar com isso oficialmente, tá bom?
Entendi. Tá vendo, crianças? Todos nós podemos ser missionários quando a gente viaja, quando a gente está em outro lugar. Nós podemos falar de Jesus. Legal. E me diga uma coisa, você foi lá para estudar. Como é que era na sua escola conviver com pessoas diferentes, pessoas de culturas diferentes? Conta aí pra gente. Era muito legal. Porque a minha escola, ela era uma escola bem estranha. Na verdade, minha escola nem era em uma cidade, era nas montanhas do Himalaias. Tinha um monte de montanha e a gente morava lá, na montanha. E nessa montanha tinha gente de tudo quanto é canto que vocês imaginarem. Tinha gente da Espanha, tinha gente do Butão. Você sabe onde é o Butão? É um lugar tão pequenininho, mas tinha. Pois é, fica na Ásia. Então, tem no Butão, tinha gente do Tibete, tinha gente da China, tinha de muitos lugares diferentes. E aí, eu estudava com todas essas pessoas lá na montanha. Pra gente ir pras aulas, a gente tinha que escalar outra montanha, porque a gente morava em uma montanha e a escola era em outra. Então, a gente ia andando todo mundo junto. E lá tinha todo tipo de pessoa que você imaginar. Por exemplo, eu tinha coleguinhas que eles... era proibido na religião deles, por exemplo, cortar o cabelo. Então tinha gente que parecia Rapunzel, tinha o cabelo bem grandão. Tinha gente que usava vários turbantes diferentes, de cores diferentes. Tinha gente que, assim como eu também, tinha o cabelo assim, normal, cortava às vezes, não cortava. E cabelo curto, cabelo grande, tudo que vocês imaginarem. Então era muito interessante, porque a gente convivia com pessoas com línguas diferentes, com cabelo diferente, com jeito diferente. Era bem divertido isso, essa diferença, porque Deus criou todo mundo de um jeitinho único, né? Então é bem legal a gente poder apreciar a diferença nas pessoas. Verdade, é muito legal mesmo a gente apreciar a diferença das pessoas, entender, aprender a conviver, porque até aqui, na nossa região, na cidade, tem pessoas diferentes da gente, e a gente tem que saber lidar com elas, conversar, aceitar, né, tia? E deixa eu te fazer outra pergunta. Eu fiquei sabendo de uma história de um macaco. Que história é essa? Vocês sabiam que na Índia os macacos gostam de pegar sua comida escondido? Eles entram na sua casa, abrem a sua geladeira e pegam o pudim que você tinha guardado. E eu fiquei várias vezes sem pudim. Oh, meu Deus. Esses macacos entravam, pegavam todo o meu lanche e saíam correndo. E agora, cadê meu lanche depois? Não tinha. Ele abria a geladeira? Eles abriam a porta de casa e a porta da geladeira. E eles sabiam o que pegar. Eles escolhiam os doces, geralmente. Gente, eles gostam de doce. Gostam de doce. Que legal! Minha mãe, quando ela foi me visitar, ela estava usando uma bolsa que eu acho que estava algum tipo de doce guardado dentro. Porque os macacos correram e pegaram a bolsa dela também. Então, se você não tomar cuidado, o macaco vai pegar tudo que tiver doce. Gente, então tem que esconder os doces bem escondido. Tem que esconder bem escondido. Tia Ellen, tem alguma outra história que te marcou que você gostaria de falar pra gente? Lá na Índia, eu vi duas coisas aconteceram que foram muito boas. E eu vi que realmente o agir de Deus. A primeira foi que quando eu ia lá para a escola na Índia, a escola era muito cara. Era quase impossível conseguir pagar. E antes de eu ir para a escola, eu pedi para a escola para me dar um desconto de estudante. E eles falaram que não era possível. Aí eu orei e falei, papai do céu, eu tenho tanta vontade de ir para essa escola, mas eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. Então, se o senhor não quiser que eu vá, que não seja assim. Mas se o senhor quiser que eu vá, deixa eu ir para essa escola, por favorzinho, porque eu quero muito. E aí, minha mãe, ela escreveu um e-mail para pedir para a escola para outro desconto estudantil. Mas não enviamos esse e-mail. No outro dia, eu recebo um e-mail respondendo o e-mail que nunca foi enviado da escola, dizendo que eu tenho desconto estudantil de quase 100%. Ou seja, eu ia estudar quase sem pagar o curso todo, porque Deus permitiu que a escola respondesse uma coisa que eu nem enviei. Ou seja, quando Ele quer que alguma coisa aconteça, Ele vai permitir na nossa vida, Ele vai fazer. Uau, que história legal, tia Ellen, que você viveu!
Muito bacana, né, crianças? Ela viveu o agir de Deus na vida dela. Que legal! Ô, tia Ellen, e agora? Você está fazendo missões? Onde você está? Agora, na quarentena, eu só tô conseguindo conversar online com as pessoas. Mas aí foi outra coisa importante que eu aprendi. Dá para você fazer missões em qualquer lugar. Então, dá para você fazer missões até pelo Facebook, até pelo Instagram, até pelo WhatsApp. Dá para você fazer missões pelo telefone, dá para você ligar para um parente e conversar. Então, agora eu estou tentando fazer missões através do que eu consigo aqui, né? Já que a gente não está podendo sair de casa, não está podendo ir para as igrejas, para as escolas, a gente faz missões onde a gente está. Legal. Tia Ellen, você falou mais cedo que para a gente ser um missionário profissional, existem cursos, existem outras coisas. Você já fez? Pensa em fazer? Está fazendo algum curso? Conta aí pra gente. Então, eu nunca fiz um curso profissional para ser missionária. Eu já trabalhei em missões, mas eu não sou ainda formada como missionária. E isso mostra pra gente que a gente não precisa ser formado com missões, né? Eu trabalhei com missões e no futuro, eu estou esperando me formar na universidade para eu poder trabalhar só com missões. Aí eu vou me formar em missões também, mas eu tenho que esperar mais um pouquinho. Entendi. Ô, tia Ellen, e lá na Índia, você falava que língua? Ah, lá na Índia, eu não falo bem não, mas eu falava um pouquinho de Hindi. Hindi é a língua que eles mais usam na Índia. Mas na Índia eles falam muitas línguas diferentes. Muitas mesmo. E eu aprendi outra coisa quando eu estava lá, que Deus, quando Ele prepara um plano para a sua vida, Ele vai te preparar também como pessoa. Ele vai te dar os dons que você precisa para você conseguir levar a palavra dele para outras pessoas. Então, tem gente que tem dom de pintar, tem gente que tem dom de escrever, tem gente que tem dom de dançar. Já eu não tenho nenhum dom em matemática, eu não tenho nenhum dom em ciência, mas Deus me deu muitos dons com línguas, com idiomas. Então, as línguas que eu aprendi a falar me ajudaram muito no exterior quando eu queria falar sobre Deus. Eu aprendi inglês, aprendi espanhol, aprendi coreano, aprendi italiano, aprendi francês. E agora, meu hindi é o que eu menos sei, mas eu gosto de hindi também. Tia Ellen, fala alguma coisa aí rapidinho nessas línguas pra gente ouvir. Namastê, apkasehe. Meticum. E aí, é importante quando falar meticum, você tem que fazer a cabecinha indiana. Tem que fazer assim, ó, meticum. Senão eles não entendem. Meticum. Isso. E o que significa isso, tia Ellen? Eu tô bem. Eu perguntei, você tá bem? Aí eu respondi, eu tô bem. Que legal. E me respondi. Que legal. Fala outra coisa em outra língua, só pra gente ouvir. Vai. Yesunim, Yorobun Tarange. Esse eu não sei se eu falei certo, mas que eu me lembro é Jesus ama vocês em coreano. Amém! Em coreano? Em coreano. Que legal! Tia Ellen, eu amei conversar com você, te conhecer. E quero conversar mais depois, tá bom? Mas agora a gente tem que se despedir das crianças. E eu vou fazer o seguinte: tio João vai deixar aqui o seu WhatsApp aqui embaixo, para depois, se uma criança que tem um desejo de ser missionária, que sente o chamado, sentiu isso no seu coração, pode conversar com tia Ellen também. Tá bom, criança? Então, tia Ellen, vamos nos despedir? Vamos. Tchau, gente. Foi um prazer falar com vocês. Que Deus abençoe vocês. E falem comigo, tá bom? Se alguém estiver interessado, eu vou querer conversar com vocês. Aí, tchau, gente! Tchau, amigos! Beijo! Uau! Que legal descobrir todas essas coisas! Eu não imaginava que a vida de um missionário era assim. E vocês, crianças, já sabiam de tudo isso? Eu também. Eu gostei muito do vídeo. Quantas pessoas ainda não conhecem Jesus, né? No mundo inteiro. E falando nisso, como será que isso tudo começou? Será que as pessoas, elas tinham assim internet, WhatsApp, YouTube, ou até tinham conectados em casa, igual a gente tem pra falar de Jesus?
Biel, antigamente não tinha nem energia, nem internet. Como é que você ia falar por WhatsApp de Jesus? Ah, que coisa, né, criança? Mas eu sei que a história de hoje fala sobre como as missões começaram no mundo. A gente vai poder ouvir e as crianças também? Sim, então olha, a gente vai ver agora a história de um herói de verdade, missionário. Vamos lá? Vamos! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que alegria de estar aqui mais uma vez para contar mais uma história sobre um herói de verdade, realmente. Na semana passada a gente aprendeu sobre Débora, foi muito legal. Depois a gente já aprendeu de Abraão, de Josué e de... qual foi o outro? Gideão, verdade, Gideão, muito legal. Gostamos muito e hoje nós vamos aprender sobre mais uma pessoa muito boa que eu acho que vocês já ouviram falar, talvez aí, viu? E pode até se perguntar, mas por que você tá com roupa de viajar aí, Joel? De mochila, com um casaco aqui caso faça frio, né? Pois é, porque esse herói, ele viajou muito, mas viajou, viu, gente? Então, vou tirar aqui minhas coisas e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Deixa eu tirar minha mochila aqui e sabe como era o nome dele? O nome dele era Paulo. Exatamente, Paulo. Deixa eu tirar até meu boné aqui também, tá muito calor. O nome dele era Paulo, mas antes ele era chamado de Saulo, que era o nome romano dele. Pois é, Saulo, gente, nasceu depois de Jesus já. Então a gente deu um salto bem grande. Débora nasceu muito antes de Jesus, e Jesus já nasceu, Jesus já morreu, já ressuscitou, e agora a gente está vendo a história de Paulo. Paulo nasceu ali por volta do ano 5 depois de Cristo, mais ou menos. E ele nasceu na cidade de Tarsis. Então, ele era um judeu, mas ele tinha cidadania romana. Exatamente. Os romanos, o Império Romano, era um império muito forte, o império mais forte daquela época. E eles tinham vários privilégios. Então Saulo, ele era um fariseu, o pai dele era um fariseu, que era um grupo de judeus que não gostavam dos cristãos. Como Jesus já tinha nascido, estava começando a surgir os primeiros cristãos. Então Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, sabiam disso? Ele perseguia os cristãos e prendia muitos desses cristãos. Aí vocês devem estar pensando, mas como assim? Saulo prendia os cristãos e você está falando que ele foi um herói de verdade? Foi um herói da Bíblia? Pois é, porque aconteceu uma história, aconteceu um fato que mudou completamente a vida dele. E sabe onde se encontra esse fato? Se encontra no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 3 a 6. Vou pegar minha Bíblia aqui para a gente ler. Pega a Bíblia aí em casa também, pede para o papai, para a mamãe, para alguém abrir, para a gente ver essa passagem aqui, tá bom? Atos, capítulo 9, de 3 a 6. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 1, para você entender mais ou menos aí, tá bom? Diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que se encontrassem ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Vocês viram isso, gente? Saulo teve um encontro real, um encontro direto com Jesus. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e ó, tio João, bota uma luz aí, um efeito de iluminação aqui assim, ó, bem forte assim, ó. Aí Saulo falou: quem és tu? Que Jesus apareceu para Saulo, mas ele não conseguia ver. E ele ficou cego. Então ele entrou na cidade de Damasco e ficou esperando ali, mas ele não sabia nem o que ia acontecer. Não sabia. E aí então Deus falou com Ananias, que era um discípulo dele que morava naquela cidade, e explicou toda a situação, que Paulo estava ali. E me mandou que Ananias fosse encontrar Saulo. Só que Saulo, ele tinha a fama de ser muito mau, muito perverso. Para vocês terem noção, quando Deus falou com Ananias, Ananias disse ao Senhor que não ia. Por quê? Porque Saulo tinha fama de prender os cristãos.
e ele ficou com medo de ser mais um cristão preso por conta daquela pessoa. Mesmo assim, Deus mandou: Ananias, vá até lá. E Ananias foi, encontrou Saulo e fez com que Saulo fosse cheio do Espírito Santo e ele voltou a enxergar a partir daquele momento. Olha só, mudou completamente a história de vida de Saulo a partir dessa situação, desse momento. E aí vocês sabem o que aconteceu, crianças? Saulo deixou de ser um perseguidor dos cristãos para agora ser perseguido por aquelas pessoas que antes eram amigas dele, que o ajudavam na perseguição dos cristãos. Então Saulo, ele sofreu tentativa de morte, inclusive, por conta disso. Vocês sabiam? Então ele teve que fugir e a partir daí ele deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido. Mas mesmo assim, essa questão de correr risco de morte não foi suficiente para prender Saulo. Saulo precisava falar do evangelho para todas as pessoas. E aí ele começou. Ele pregou muito e muito mesmo. Vocês não têm noção. Então começou a crescer muito, mas muito a quantidade de cristãos naquela época. Saulo fez um papel importantíssimo em sair da sua casa e anunciar o evangelho por todas as áreas que em volta de onde ele morava. Sabia disso? E ele teve 3 grandes viagens ao longo da sua missão, né? Da sua vida missionária. E eu trouxe até aqui, ó, nessa pasta, 3 álbuns mostrando um pouco sobre as primeiras viagens de Saulo, que a gente também pode chamar de Paulo. Então aqui está o mapa da primeira viagem. A primeira viagem de Paulo percorreu tudo isso aí e ele partiu de Antioquia. Olha o tanto de cidade que Paulo percorreu. E detalhe, gente, naquela época não tinha carro, não tinha avião, então as viagens eram feitas de barco ou a pé mesmo, na sola da sandália. Não tinha nem tênis, para você ter noção, aqueles tênis confortáveis e tal, não tinha nada disso. Saulo ia no chinelo, pois é. E aí ele saiu pregando o evangelho por todos esses lugares que ele foi passando e muitas pessoas foram se convertendo. Tem noção? E aí depois teve a segunda viagem. Olha o mapa da segunda viagem. Já foi um pouco maior, tá vendo? Paulo viajou muito mais, mas muito mesmo. Imagina, gente, se às vezes uma viagem de carro demora, uma viagem a pé, como não deve ser, hein? Bem cansativa, né? Mesmo assim, Saulo sabia que ele precisava viajar, que ele precisava anunciar o evangelho. E nessa segunda viagem, ele já estava colhendo os frutos da primeira viagem que ele fez. Exatamente, ele foi, encontrou com pessoas que já ouviram falar de Jesus e já tinham se convertido a Jesus, já eram seguidoras de Jesus, e ele foi até lá confortá-las, né, dar palavras de esperança e de ajuda, né, ensinar a palavra de Deus de forma mais profunda para todas essas pessoas. Essa foi a segunda viagem. Ainda teve a terceira viagem de Paulo. Olha como foi grande também. A segunda e a terceira foram viagens bem longas, não é? Então, Paulo viajou bastante e ele ficou muito conhecido. E por conta dele, e por conta de muitas outras pessoas também, o evangelho foi se espalhando muito. Por isso que hoje nós temos tantos cristãos no mundo, porque pessoas como Saulo, como Pedro, como muitos outros cristãos espalharam a palavra de Deus naquele lugar. E assim, o resultado de todas essas viagens dele foi extraordinário. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas creram em Deus e ele pôde criar várias igrejas ao longo desses lugares que ele passou. Sabia? Aí você deve estar pensando assim, normalmente quando a gente viaja, nós temos muitas histórias para contar, não é? Acontecem várias coisas no meio dessas viagens. E com Paulo não foi diferente. Então vou contar 2 histórias para vocês aqui, bem interessantes que aconteceram com ele, viu? Uma vez, ele estava na ilha de Malta. E aí, lá na ilha de Malta, estava fazendo uma fogueira lá, porque estava frio, recolhendo uns gravetos assim e tal. E no meio desses gravetos, tinha uma cobra e a cobra picou ele. Picou na mão aqui, todo mundo pensou, meu Deus, esse homem vai morrer, ele está sendo picado por uma cobra. Paulo fez assim, ó, soltou a cobra e tal, o pessoal falou, daqui a pouco o veneno vai fazer efeito e ele vai morrer. E o tempo foi passando e não aconteceu nada com ele, acredita? Paulo, ele era inspirado por Deus e usado por Deus. A missão dele não tinha acabado ainda, então ele não podia morrer porque ele tinha muita coisa para fazer. E a segunda história, muito legal também que aconteceu, Paulo estava preso junto com seu amigo Silas. E eles estavam lá na cadeia cantando e louvando ao Senhor, quando de madrugada aconteceu um terremoto, um tremor de terra assim, bem grande, que abriu todas as portas da cadeia. E aí, meu Deus, o carcereiro estava dormindo, quando ele acordou, que viu as celas abertas, ele pensou, os prisioneiros vão fugir e vão mandar me matar, então eu vou me antecipar e vou me matar aqui logo, vou cometer suicídio.
E aí Paulo viu o desespero do carcereiro e gritou dizendo: "Não se mate, estamos todos aqui!" E aí ele foi com Silas até o carcereiro, pregou a palavra de Deus e aquele carcereiro, ao invés de se matar, aquele carcereiro se converteu. Foi mais um fruto do ministério de Paulo, acredita? Paulo foi um homem inspirado por Deus e entregou toda a sua vida para pregar o evangelho a muitos lugares. Olha só que história legal, gente. Como uma pessoa dessa não pode ser um herói? É claro que ele é um herói de verdade. Ele deixou de ser um perseguidor da palavra de Deus para ser um pregador do evangelho. E por conta disso, talvez você até deve ter um amiguinho aí chamado Paulo, sabia? Por conta de Paulo, por toda a fama que ele teve. Vocês gostaram da história? Vamos orar para encerrar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por termos aprendido a história de Paulo. Obrigado pela vida de Paulo, que foi tão importante para nós. Ele pôde pregar o evangelho e graças a ele nós temos vários frutos hoje em dia, porque ele investiu o seu tempo na pregação da Tua palavra, Senhor. Que nós também possamos investir o nosso tempo pregando o evangelho e fazendo discípulos. Em nome de Jesus, amém. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de contar. Paulo ainda está muito presente no nosso dia a dia, sabe por quê? Porque ele escreveu 13 livros, ou é assim, não sei, 13 livros na Bíblia. Então tem vários livros dele lá, desde Romanos até Filemon, tá bom? Então Paulo, além de ter sido um grande pregador do Evangelho, que gastou todo o seu tempo pregando o Evangelho, ele também está presente na nossa vida através dos livros que ele escreveu na Bíblia. Agora nós vamos chamar tio Rafa, que vai vir aí com mais uma peça da nossa armadura, tá bom? Valeu, crianças, e até mais! Bom dia, crianças! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para montar a nossa armadura de Deus. Só para a gente lembrar rapidinho, nós já falamos sobre o escudo da fé, sobre a couraça da justiça, sobre o capacete da salvação e sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o calçado do Evangelho da Paz. Isso mesmo. Mas antes da gente falar dele, eu quero relembrar aí com vocês. Antigamente, pensa aí os soldados, para que eles utilizavam o calçado deles? Eu ouvi alguém falando aí. Isso mesmo, para proteção. Eles utilizavam para proteger do fogo, proteger da lama, dos espinhos, do pedregulho, das pedras, das rochas. Mas tinha uma outra função que eles utilizavam também os calçados. E como exemplo, tá lá os exércitos assírios. Eles utilizavam os calçados como preparação. Eles calçavam e eles iam marchando em direção ao seu inimigo. Aquela multidão marchando em direção ao inimigo. E isso causava medo neles. Eles ficavam assustados. E eles também pegavam as suas capas. Deixa eu colocar aqui a capa. Eles pegavam as suas capas e melavam elas de sangue. Eles melavam de sangue de batalhas, de guerras que já tinham passado. Isso para assustar e causar medo no seu inimigo. Mas você deve estar se perguntando, mas tio Rafa, a nossa sandália da armadura de Deus serve para isso? Para causar medo nos nossos inimigos? Não, crianças, não serve para isso, porque é a sandália do Evangelho da Paz. E lá na Bíblia, deixa eu pegar aqui a Bíblia, Isaías profetizou 740 anos antes de Jesus o seguinte, que todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto melado de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo, e só vão servir para isso, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que legal! O calçado do Evangelho da Paz serve para levar paz e não medo. Mas vocês podem estar aí se perguntando, mas tio Rafa, o que é paz? Paz é quando duas pessoas não estão em conflito, quando elas não estão brigando, quando elas, são amigas e vivem em paz. Isso é o que significa paz. E Adão e Eva, eles tinham uma relação com Deus. Eles eram amigos de Deus.
mas eles pecaram e se afastaram de Deus. Mas Isaías e Paulo também, que escreveu, né, que foi usado por Deus, né, que Deus inspirou ele para falar sobre a armadura de Deus, a armadura que o cristão deve usar. Ele explicou que essa preparação para a guerra não seria mais usada assim que Jesus nascesse, que agora a gente utilizaria o calçado do Evangelho da Paz. E lá na Bíblia fala também o seguinte, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ou seja, ele veio para trazer reconciliação, a ligação, a paz entre Deus e o homem. Diz mais o seguinte, em João 6,29, que o Evangelho da Paz anuncia as obras de Deus. A obra de Deus é que a gente creia naquele que Deus enviou, Jesus. E assim como o tio Joel falou aí de Paulo, que anunciou a paz, o Evangelho, nós também devemos fazer, crianças. Nós devemos falar para os nossos coleguinhas, os nossos amigos, nossos pais, nossos familiares, sobre esse Evangelho de paz, desse Jesus que morreu para nos salvar, que morreu pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado. Nós devemos anunciar esse Evangelho de paz e de amor. Tchau, crianças! Até semana que vem! Legal, a sandália do Evangelho, é ela que vai ajudar a gente a levar a palavra de Deus para todas as pessoas. É importante também a gente ouvir a história de Paulo, ele que era perseguidor e se tornou um dos maiores missionários que já existiu. E ele fez 3 grandes viagens para falar do amor de Deus. É isso aí. E a gente pode falar também do amor de Deus para todas as pessoas que a gente conhece, para nossos coleguinhas, de ligação, de zap, para nossos vizinhos, para nossa família, para qualquer pessoa que a gente quiser. Eita! Olha, o chefe tá aqui me avisando que é para eles se prepararem, porque perguntas e respostas dos heróis de verdade. Gente, então tá na hora de voltar os vídeos anteriores, reassistir, ou se você ainda não assistiu, corre e assiste, porque o assunto das outras histórias, dos heróis de verdade, tem que estar, ó, na ponta da língua. Porque vai ter, ó, um jogo de perguntas e respostas, e quem sabe você não recebe uma ligação do TV Pluguinho, tem que responder certinho, viu? Então, gente, fica atento aí. E acho que tá na hora da gente dar um tchau. Não esquece de tirar foto, marcar o arroba da IBTeusópolis pra concorrer à armadura. E agora sim, tá na hora do nosso tchau. Até semana que vem. Tchauzinho com mais um TV Pluguinho. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero.
Chique